Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? O Salmo de número 100, a partir do verso 1, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A palavra celebrar, ela vem de uma palavra hebraica, de um verbo hebraico, que traz para nós o sentido da palavra vibração. E a palavra vibração significa no dicionário a palavra tremer. Isso é interessante porque o salmista está dizendo que quando eu entrar na presença do Senhor, eu preciso fazer com que o ambiente que eu esteja vivendo venha tremer através da minha adoração. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor. A minha adoração, ela deve mexer o ambiente que eu estou vivendo. Ela deve tremer o ambiente. A minha adoração, ela deve influenciar o ambiente que eu estou plantado. E é interessante que a palavra celebrar também significa a palavra festejar. Ou seja, eu não devo entrar na presença de Deus de qualquer maneira, mas eu preciso festejar na presença de Deus. Eu preciso me alegrar na presença de Deus. Eu preciso entender que aquele momento é um momento de celebração. E eu não celebro apenas com as minhas palavras. Eu vibro com o meu corpo. Eu vibro com as minhas mãos. Eu vibro com todo o meu ser. Toda a minha vida, todo o meu corpo, todas as minhas atitudes são feitas para adorar e servir ao Senhor Jesus. Aí o texto segue dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Isso também é interessante, por quê? Porque de Israel vai nascer a ordenança de influenciar as nações através da adoração. Olha o que Deus está dizendo para Israel: não apenas adorem entre vocês, mas influenciem as outras nações através da adoração. A adoração que nascer em Israel precisa alcançar os moradores da terra. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Que a sua adoração, ela precisa influenciar. Aonde o Senhor te plantou é o local que você deve influenciar. Você deve influenciar primos, famílias, amigos, colegas. O ambiente que você está vivendo, ele deve ser influenciado através da sua adoração. A sua igreja, ela deve ser contagiada pelo seu louvor. Eu não sei se você já percebeu isso, mas de repente você entra num culto. As pessoas de repente não estão com tanta vontade de oferecer um sacrifício, mas quando há uma pessoa decidida a vibrar, a adorar, parece que aquela adoração, ela toma a atmosfera de todo aquele ambiente e as pessoas são influenciadas pela adoração. Que a sua vida seja assim, que você seja levantado para influenciar outras pessoas através da sua adoração. Que o ambiente que você está vivendo venha a ser transformado pela sua vida e pela adoração que você vai oferecer a Deus. Outra coisa interessante é que mais importante do que o sacrifício que você vai oferecer a Deus é a forma como esse sacrifício vai ser entregue. O texto vai dizer, e a história da palavra de Deus vai falar para nós a respeito sobre sacrifício, que Deus não aceitava um sacrifício com mancha. Deus não aceitava um sacrifício que houvesse uma deficiência. Uma ovelha não poderia estar com a perna quebrada. Não poderia ser oferecido para Deus um animal deficiente, mas um animal deveria estar em perfeita condição. Porque o estado do animal representava o tipo de oferta que alguém queria e desejava oferecer a Deus. Isso é interessante porque me faz lembrar de Jesus, que quando entra no templo, ele vai destruir aquelas jaulas que estavam prendendo as pombas, os animais que estavam presos, e Jesus vai dizer que aquele lugar não era lugar de comércio, não era lugar de cambistas, não é isso? O Senhor vai quebrar as coisas que estavam na frente do templo e que estavam sendo compradas para oferecer sacrifício dentro do templo. E por que Jesus vai fazer isso? Porque Cristo não queria que oferecessem dentro do templo uma adoração instantânea, um sacrifício instantâneo. O que isso representa? Simplesmente chegar, comprar um animal que já estava ali preparado e oferecer aquele animal no templo sem ter sacrifício algum. E para Deus isso não era importante. Por quê? Porque mais importante do que chegar e oferecer o sacrifício é a caminhada que a pessoa vai ter para oferecer esse sacrifício. Era de comum Israel sair da sua casa
ou um israelita sair da sua fazenda, da sua casa, levando o animal até o templo, ok? E no meio do caminho ele teria que se preocupar com o animal, para ver se o animal iria se ferir ou se alguma pata iria se quebrar, porque ele sabia que dentro do templo não poderia oferecer um sacrifício que estivesse com imperfeição. Por isso, mais importante do que chegar no templo, oferecer o sacrifício desse animal é a caminhada, é a forma como a pessoa está indo para oferecer o sacrifício. Mais importante do que você chegar na igreja e oferecer o teu sacrifício ao Senhor é a tua caminhada até a igreja. Mais importante do que você chegar na presença de Deus, dentro de um culto ou dentro de qualquer ambiente e falar meia dúzia de línguas estranhas, levantar a sua mão e glorificar a Deus, é a vida como você está levando para oferecer essa oferta ao Senhor. Mais importante do que palavras é a sua vida de adoração. Deus não quer apenas sacrifícios, mas Deus quer uma vida inteira de louvor e adoração a Ele. Portanto, celebre com júbilo ao Senhor, mas não celebre apenas com palavras. Celebre toda a sua vida, todos os seus dias. Tenha uma vida de adoração ao Senhor Jesus. Tá certo? Deus te abençoe, grande abraço e a paz do Senhor.